semana nós vamos falar sobre o que aconteceu com Brad Pitt e Angelina Jolie, por que eles se separaram, por que a família dele está aos farrapos agora com as crianças dizendo que querem tirar o nome dele. Ele é uma pessoa ruim ou será que ele é uma pessoa só amplificando uma pessoa extremamente definida? Entendeu? Cenas dos próximos capítulos, vamos analisar aqui o gráfico dos dois. Obviamente, né, nos atendo aos fatos, sem ficar aqui fomentando fofocas, não é esse o nosso ponto, tá? Nosso ponto é mostrar situações reais que vocês, né, de coisas assim que as pessoas sabem. Fatos, eles se separaram. Fatos, eles estão brigando por causa de um chateau. Fatos, os filhos estão falando que não querem mais ter o nome dele. Por que isso aconteceu? O que rolou? Então, é sobre isso, tá? O que foi o estopim ali do... eles parecem que estavam, né, lembrando aqui a história, eles começaram a se relacionar naquele filme do Sr. e Sra. Smith lá em 2005, e a Angelina Jolie acho que já tinha adotado uma criança naquela época, que era não lembro agora o nome dos filhos dela, tem 6 filhos. Ela já tinha adotado, ele se afeiçoou muito com a criança no final das contas, mesmo não estando casados oficialmente, adotou, e aí eles adotaram mais algumas crianças, tiveram filhos juntos. Lá pra 2000 e não sei quando, eles resolveram oficializar o casamento, né? Já tinham, acho que, 6 filhos juntos naquele momento. E, assim, era o casal sensação, todo mundo falava, nossa, eles são maravilhosos, eles são lindos, eles têm filhos lindos, e que família linda e tal, pessoas ativistas, nananã. E era tudo maravilhoso até que, de repente, bate a bomba e eles se separaram. O estopim do divórcio, aparentemente, de acordo com notícias que saíram, muito tempo depois, tá? Essas coisas só coisaram depois que a coisa ficou feia no tribunal. Aparentemente um voo, né, que eles fizeram, acho que da França para os Estados Unidos, né, um voo longo, a coisa meio que parece saiu do controle, eles brigaram muito e aparentemente a coisa chegou no lado físico, não de altas violências, mas, sei lá, parece que foi uma coisa dele meio que sacudido ela, alguma coisa nesse sentido, não importa os detalhes, o negócio é que parece que a coisa saiu do controle. Entendeu? Foi uma situação em que ele tinha bebido, ela também tinha bebido, e aí quando a pessoa às vezes bebe, ela perde um pouco as inibições, exagera, né? Só que se eu disser pra você que às vezes o problema não foi bebida, às vezes foi um excesso de amplificação numa situação em que tá todo mundo confinado e você não sabe lidar com o seu próprio design. Então é essa que é a questão, sabe? Não é fazer aqui ficar jogando lenha na fogueira de uma situação que a gente nem sabe exatamente o que aconteceu, mas é mostrar como que as dinâmicas de casais funcionam se você estiver no not self, como você faz para se proteger disso. Esse é o ponto. Então, vamos aos gráficos. Quando você faz para se proteger disso, é você realmente entender como que você funciona, como que seu parceiro funciona e como que essa dinâmica acontece em conjunto. E aí, quando a gente olha aqui, tanto pra Angelina Jolie quanto pro Brad Pitt, a gente tem, do lado do Brad Pitt, eu vou até mostrar o gráfico dele aqui pra vocês, ele é um projector esplênico, com apenas um canal, que é o 2838. Que ótimo, né? A pessoa só tem um canal, e o canal que ela tem é o da luta. É o da luta. E a Angelina Jolie, ela é essa pessoa aqui super definida, ela é um MG, um gerador promotor, que tem, assim, 2 canais de manifestação, ela tem o Moneyline, ela tem o... Tem 3, né? O 2034, ele já é o canal clássico do gerador promotor, né? Então aqui então ele é um canal de geração de energia, não de manifestação. E a gente tem aqui o 3635 e o 1858, né? Então aquela energia para você não tá fazendo as coisas direito, tá presente ali. Então, na composição dos dois, o que acaba acontecendo é que a gente tem um relacionamento 7-2. O que significa 7-2? Existem 7 centros definidos e existe 2 centros abertos em branco. E o Ra, ele tem uma riminha, né? E a rima do 7-2 é 7-2 work to do, ou seja, 7-2 tem trabalho a ser feito aqui. Por que tem trabalho a ser feito? Porque de um lado, dentro da composição do relacionamento, os centros que são abertos, eles são vistos como janelas. Eles são vistos como
é algo que você quer explorar. E quando você tem duas pessoas e duas janelas, o que pode acontecer é que uma pessoa tá olhando para uma janela e a outra pessoa tá olhando para outra janela. E acontece briga por causa daquilo que aquelas pessoas querem fazer. Quais são os principais temas das brigas? Os principais temas das brigas têm a ver com qual é a direção que esse casal vai ter. Será que eles se amam o suficiente? Será que eles não se amam o suficiente? Porque, tipo assim, a gente tem que pensar que o tema da identidade aberta é o tema de amor e direção. Se eu tô junto com uma pessoa, qual é a maior not self da identidade aberta? Ter amor e direção. Quando eu tô num relacionamento que não fecha a identidade, você tá dentro do relacionamento, mas você não sente que você tem o quê? Amor e direção. Aí você fala assim, pô, mas será que essa pessoa me ama? Será que eu amo ela? E os dois vão sentir isso, né? Porque os dois têm identidade aberta. Exato. E eles não fecham a identidade no relacionamento. E aí sempre vai ficar essa dúvida. Será que esse é o caminho certo? Será que a gente tá fazendo a coisa que é correta aqui? E a direção desse casal, ela vai depender muito mais num ponto de vista maior dos filhos, né? Então existe um peso muito grande dos filhos para traçar isso. Como eles têm vários, né? Com certeza algum deles ali fecha assim, a identidade. O lance todo aqui, que é mais complexo ainda, é que se você for olhar o penta do Brad Pitt e da Angelina Jolie, tipo assim, o penta é essa formação que acontece das portas 31, 8 e 33 até os 5, 14 e 29. Ou seja, a conexão da garganta até o sacral passando pela identidade. Então, os 3 canais que existem ali conectando garganta e identidade, e os 3 canais que existem conectando identidade com o sacral. Exato. Quando você tem mais de 3 pessoas em conexão áurica, ou seja, tá ali junto, né, dentro de uma família, dentro de uma casa, etc., aí meio que, foda-se, vou falar I'm sorry, desculpa o palavrão. O palavrão aqui, mas é meio que se dane as outras definições que você tem, porque acaba que aquilo ali vira uma entidade, tipo, pensa em moléculas, você tem 2 moléculas de oxigênio e uma molécula de hidrogênio, separadas elas são oxigênio e hidrogênio, juntas elas se tornam água. Então, é outra coisa. Que é outra coisa, é outro elemento, não é oxigênio, não é hidrogênio, é água. Então, da mesma forma, quando você tem mais de 3 pessoas, né? Até 5. Até 5, no caso, né? De 3 a 5 pessoas, você tem um penta. O que acontece? No caso deles ali, eles têm 2 pentas no mínimo, né? Porque eles têm 6 filhos e são mais 2. Então, são 8 pessoas na família, como se fossem 2 pentas de 4. Se vocês forem reparar, quando vocês estão em festinha, pensa na festinha, você chegou na festa. Se tem 3 pessoas, as 3 pessoas estão conversando juntas. Até 5 pessoas, ficam 5 pessoas dentro do grupinho. Chega a sexta, já repararam que quebra? Ficam 2 grupinhos, às vezes fica as mulheres de um lado, os homens do outro. Já repararam isso? É por conta das formações áuricas de penta. Então, dentro da família, devia acabar ficando, né, grupinhos ali de 4 para um lado, 4 para o outro, ok? Então, o que ela tá falando é o seguinte, eles como pais não formam nenhuma ativação no sentido de ter uma definição. Não tem nenhum canal, eles 2 sozinhos. No penta. Então, muita das atividades que mantêm a família unida acabam sendo delegadas para os filhos. E os filhos ganham uma responsabilidade que às vezes é muito maior do que aquilo que eles conseguem fazer. E acabam sofrendo muito com a instabilidade dos pais que têm um penta muito, muito vazio, assim, entendeu? Porque acaba sobrando para os filhos alguns papéis. O que acontece? Dentro de um penta, você vai ter ali, se você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, você tem 12 portas no penta, você tem 12 papéis. Quem tem aquela porta, tem aquele papel. No geral é isso, a gente teve até um episódio aqui que a gente falou de penta, não lembro qual que é, mas depois vocês olham que a gente fala, acho que de grupos, né? Se você serve para trabalhar em grupo, alguma coisa nesse sentido. A gente usou isso mais para a questão do trabalho. Já teve esse lado da cósmica também, que a gente analisou penta de família. Sim. Tá? Mas o ponto aqui todo acaba que determinados papéis, por exemplo, o papel da disciplina, o papel da harmonia, o papel de... Qual mais outro papel que é importante? Não, o papel do magnetismo, o papel... Vai ficar por conta dos filhos, o papel da se demonstração. Eles têm, entendeu? Então, por exemplo,
alguém aqui tinha o 8, né? Porque o 8 é o papel que mostra que a família vai sair toda junta, sabe? Se não tem ninguém que tem um 8, não tem aquela visão de família unida. E eu acho que é até um ponto interessante da gente abordar, que parece que eles foram aumentando a família pra ver se a coisa fluía mais, isso é uma coisa. Eles não fizeram isso, vamos lá, gente. As pessoas não fazem isso de caso pensado. Não, é inconsciente. É inconsciente. Você vê que, por exemplo, arruma um filho, depois arruma outro, daqui a pouco. Você vai ver, às vezes, essas famílias muito grandes, de uma forma inconsciente, elas não estavam ali, elas não tinham um penta muito forte. Então você acaba tendo. Isso é só a natureza funcionando. Isso tipo assim, do mesmo jeito que um girassol, ele vai buscar onde é que tem o sol, porque, né, ele sabe que ele precisa, dentro da genética dele, do DNA, acaba que a tutoridade te move a adotar mais filhos ou fazer mais filhos para cumprir essa questão aqui dentro da formação do penta, entendeu? Eu acho que aqui o que a gente pode explorar bastante, e principalmente quando a gente está olhando do aspecto do conflito, é que a gente tem que o clássico... Ela tinha o plexo solar definido, ele tinha o plexo solar indefinido. E assim, essa é uma combinação que pode ser muito bombástica em termos de relacionamento, principalmente quando as pessoas não estão conscientes da questão. Por quê? Porque o emocional definido, ele vai ter ondas consistentes, ou seja, ele vai ter momentos de... altos e baixos, sempre. E não vai ter a ver com a outra pessoa especificamente. É um processo mecânico natural. O que acontece é que na nossa sociedade a gente não pode estar só triste. A gente tem que estar triste por causa de alguma coisa. Não, na verdade, então, ninguém nem gosta de ficar triste. A gente fica buscando qual é a justificativa pelo qual a gente está triste. Quando a gente está dentro de um relacionamento amoroso, eu tô triste. Por quê? Por causa de você. E isso é uma coisa que a gente é condicionado muitas vezes a fazer. E aí a gente fica, quando a nossa mente entra no modo, por que eu tô triste? O que tá acontecendo? Como que eu faço pra consertar? A gente fica o tempo todo tentando achar a razão dessa tristeza. Mas um motivo, só um minuto, motivo pelo qual as pessoas ficam buscando um motivo pela tristeza é porque a tristeza não foi normalizada. Precisamos normalizar a tristeza de existir. Se você nunca viu, eu recomendo que você assista o filme Divertidamente. É um filme de animação da Pixar, maravilhoso, entendeu? Não é para crianças aquilo ali, é uma animação? É uma animação. Não é para crianças. Para quem gosta minimamente de desenvolvimento pessoal, psicologia, qualquer coisa nesse sentido, vocês vão amar esse filme. É um dos meus favoritos. Eu sempre choro na caralho do filme. Porque o filme é maravilhoso, entendeu? E ele mostra muito a importância da tristeza no papel. E essa supressão dessa coisa das pessoas terem que ficar alegres o tempo inteiro. Inclusive, de todos os sentimentos que a Riley tinha, né? Pra quem não sabe qual que é o filme mostra como que a cabeça de uma criança funciona por dentro. Então, ele pega os principais emoções que uma criança tem, que é raiva, nojo, medo, tristeza e alegria, e ele transforma aquilo em personagens. E aí a líder, dentro da cabeça da Riley, e é engraçado que, por exemplo, mostra também, eventualmente, a mãe, né, que deve ter autoridade emocional, by the way, entendeu? Mostra a mãe lá, mostra o pai, né, você vê mais ou menos ali como é que a cabeça deles funciona por dentro. Mas no caso específico da menina, o líder é a alegria. E a alegria tá o tempo inteiro fazendo a tristeza ficar no quadradinho dela e não atrapalhar o rolê durante o dia. Por quê? Porque as pessoas não podem se sentir tristes. Agora, quando a gente, voltando aqui à dinâmica de plexo solar aberto e plexo solar fechado, o problema é que o plexo solar aberto, o plexo solar indefinido, ele vai amplificar essa energia. Então, você tá triste e você tá procurando um motivo pelo qual você tá triste. E aí a outra pessoa sente que você tá triste e ela vai lá e amplifica a sua tristeza. E aí você fala, cara, eu fiquei triste porque você falou estranho comigo. Entendeu? Porque é interessante, principalmente para os emocionais, às vezes é difícil a gente perceber a nossa própria onda. E se a gente for olhar o gráfico da Angelina Jolie,
o emocional dela, ele é ligado por um canal que é metade consciente e metade inconsciente. Vocês conseguem ver aqui que existe uma parte que é vermelha e existe que é uma parte que é preta. Isso significa que o lado emocional dela é um lado que ela não vê muito. Então, às vezes, ela nem percebe o que ela tá sentindo. E aí ela só vai ver aquilo que ela tá sentindo quando for amplificado por outra pessoa que tá na energia dela. Mas, na verdade, se você é uma pessoa que nunca ouviu falar de design humano e não tem muita consciência, porque o que acontece? Eu já percebi que tem gente que nunca ouviu falar de design humano, mas por algum motivo intuitivo, essa pessoa acabou se conectando muito com o próprio corpo, com o próprio design, e ela funciona muito bem, obrigado. Automaticamente, já vi isso acontecer. Agora, a maioria dos nossos seres humanos mortais somos pessoas que não temos menor ideia de quem somos, o que fazemos e por que fazemos. Então, o que acontece muito com a pessoa emocional é que ela se acha uma pessoa muito centrada. Por quê? Porque ela só sente as próprias emoções. Ela não sente as emoções dos outros. Então, e ela nem percebe, às vezes, as próprias emoções dela. Às vezes ela tá triste, ela tá melancólica, ela tá alguma coisa. Mas ela passa por cima. Mas ela passa por cima porque o mundo, pra ela não percebe essas alterações, essas flutuações. Então, as pessoas emocionais, no final das contas, se acham as pessoas mais centradas emocionalmente. As mais controladas. E são as menos controladas. Só os outros, elas não se veem, elas não se enxergam. Te falando porque eu convivi a vida toda com 4 emocionais. Não se enxergam. Agora a Fernanda tá se enxergando, obviamente. Mas meus pais, meu irmão, eles não clueless. Não fazem a menor ideia do que tá acontecendo. E aí, eles acabam, assim, tão se sentindo mal. Uma pessoa não emocional ou muito aberta como o Brad Pitt chega na hora deles, começa a amplificar, dá uma de doido. Entendeu? Aí é a outra pessoa que é doida. Entendeu? É tudo bem. A pessoa às vezes está se comportando como um louco. Eu não vou dizer que não. Eu sempre fui essa pessoa se comportando como uma doida. Entendeu? Porque eu tava amplificando sem saber também. Porque o que acontece é isso. Quando a gente não tem noção das nossas definições ou indefinições, ou como é que essas dinâmicas de amplificação ocorrem, você começa a amplificar e você acha que é você que tá explodindo. Você não sabe que é você que tá amplificando o outro. Porque hoje eu sinto, eu começo a perceber. Eu antigamente, assim, eu só percebia depois que aconteceu. Tipo assim, eu explodia. No primeiro momento eu não sabia de nada, eu só achava que eu era doida mesmo. Depois eu comecei a perceber que, cara, aquilo que aconteceu hoje de manhã foi uma amplificação. Tipo, acontecer depois. Hoje em dia eu já percebo no meio da situação. No meio e aí eu consigo parar. Eu não vou adiante com a maluquice, entendeu? Eu consigo falar, cara, sinceramente, eu acho que essa conversa a gente tem que suspender ela no momento que você estiver melhor. E aí eu vou me aterrar, vou me liberar dessa energia. Quando você estiver na clareza, a gente conversa de novo. E é assim que as coisas... Então, é dessa forma como você vai... Eles provavelmente não tinham a menor clareza disso. Então, no momento em que ela tava ali processando as coisas dela... Né? E às vezes as coisas dela têm a ver com ele? Tem, mas às vezes não tem. Às vezes tem a ver com o trabalho, às vezes tem a ver com os filhos. Às vezes ela tá preocupada porque um dos filhos não tá indo bem na escola, exemplo, tá? Então, ou então tá sofrendo bullying, ela começa a ficar mal, e aí ele chega perto e ele começa a sentir... Enfim, é um caos, entendeu? E eu acho que é interessante perceber também que aqui, esse é um relacionamento que tem muito comprometimento, principalmente no campo emocional, porque a única pessoa que tem condição de chegar no progresso pós-crise emocional, porque a gente tem que lembrar que esse aqui é o canal de transitoriedade, esse daqui, o canal da Angelina Jolie emocional, é um canal, assim... complexo, é um canal divertido, entendeu? É crise que leva pro progresso. O lance todo é que o progresso só chega quando ela tem a clareza emocional. Fica muito na mão dela entender quando que a crise é resolvida, porque vai depender do sistema emocional dela. E aí, muitas das crises, quando a gente vê em comprometimento, é que você quer ter a energia que o outro tem, do lado que só ele tem a dominância do canal, entendeu? Então, muitas vezes a briga é tipo assim, cara, a gente precisa resolver, a gente precisa chegar no progresso, mas o progresso só vai acontecer quando a pessoa que tem o canal completo realmente conseguir chegar na clareza que ela precisa chegar e viver a experiência toda. Então, aqui existe uma dinâmica de amplificação muito grande. E tipo assim...
O Brad Pitt vai amplificar tudo. A Angelina tá frustrada, ele vai amplificar. Sabe A qual que é o Angelina pior? tá triste, ele vai amplificar. A Angelina tá puta, achando que ele não tem força de vontade suficiente, ele vai amplificar. É porque ela é uma pessoa que tem um ego e ele não. Exato. E aí ele vai ser uma pessoa normalmente tentando provar o valor dele como homem, como pai, como isso, como aquilo. E ela, que tem determinadas definições e que vê algumas coisas são muito mais fáceis pra ela fazer, acha, porra, por que esse cara não consegue, sendo que eu consigo, eu sou mulher, entendeu? Então, assim, e ainda pra completar a situação, o único canal que ele tem é o 2838. Então o homem vai, assim... Ele vai ter um O struggle. jeito que ele vai lidar com tudo vai ser muito assim, ele vai ter uma força de vontade, força de vontade não, porque não é o caso, mas ele vai ter uma energia absurda pra lidar com a luta. E aquela situação terrível, caótica ali, até porque ele tem uma linha 6 ali no meio do rolê, né? Ele tem um perfil que... Ele é um 4-6. Ele é um 4-6, então, enfim. Então, assim, aqui, esse é um relacionamento que tem muito comprometimento, porque o único canal do Brad Pitt compromete a Angelina Jolie, entendeu? E ela é um 1858, então muito do... enfim, a discussão de você tem que melhorar nisso, você tem que melhorar naquilo, você tem que ser isso... Para um puro individual com um coletivo, isso é sempre um complexo. desafio. Tipo assim, um coletivo dizendo para um individual que ele tem que fazer, o que ele tem que melhorar, é a morte. Entendeu? E aí o cara já tá, entre aspas, às vezes... E assim, vamos lá, gente. Eu não tô aqui A gente não tá aqui passando pano pro Brad Pitt. Pano no Brad Pitt, não. E demonizando a Angelina Jolie, não, tá? Deixando bem claro isso. Que a gente só tá mostrando como... Ela não tem como desligar o 1858 dela. Não. Ela não tem como desligar o 3536. Não. Não tem. Ela não tem como desligar esse 2034 que deve manter essa mulher ocupada o tempo inteiro. Ela não tem como desligar o 1156 que deve falar pra cacete. Não, 1156 na verdade é o eletromagnético que acontece junto é o eletromagnético, tá. É o único eletromagnético. Deixa eu ver o gráfico dela normal. O gráfico dela normal? O gráfico dela normal. É aqui, ó. Ela tem... Foda-se, eu falei errado, desculpa. Mas enfim, ela não tem como desligar essas ativações dela. Ela não tem como desligar o Moneyline, entendeu? O dizer eu quero, eu tenho. Ela não tem. Então, o ponto todo ela não tem como desligar o sistema emocional dela. Então, quando a gente entende essas coisas, entende como é que o nosso design funciona, o que é meu, o que é do outro, o que somos nós dois juntos... enquanto não existe essa clareza, vai existir conflito, vai existir crise, entendeu? E é difícil, a maioria das pessoas não tem acesso a essa informação que vocês estão tendo aqui. E eu acho que aqui a gente tá olhando para um relacionamento que, assim, tá, o que eles poderiam fazer para dar certo, né? E aí, essa é uma pergunta que é sempre difícil, mas... Enfim. O primeiro passo aqui é entender como que esse processo emocional se dá, sabe? Tipo, se Brad Pitt, que é um projector, entendesse isso, entendesse que ele tá amplificando, entendesse o processo, seria muito mais fácil para que ele conseguisse lidar com ela, porque... A relação gerador-guia, a relação gerador-projector é a relação que vem daqui pro próximo ciclo, né? É uma relação de uma pessoa que precisa ser guiada naquilo que ela vai fazer. Porque a mulher é uma máquina, gente. Ela é sinistra. A mulher é muito sinistra. Tipo assim, sério, ela tem uma 4 pessoa motores. Que tem capacidade de realização. Cara, a mulher, assim, o céu é o limite pra ela, sacou? E aí, o que acontece? Tem um projector, uma pessoa com essa quantidade de energia que ela tem. Tem um projector do lado dela, o projector, né? Então, assim, o que eu tô trazendo esse tema aqui, porque pra mim é uma tristeza ver uma família ser dilacerada pelo not self. Como aconteceu. Eu acho, assim, entendeu? Que é um casal que às vezes vai sentir uma atração muito grande um pelo outro. É um casal que tem ali uma... Só que, ao mesmo tempo, se a gente for olhar a harmonia, se a gente fosse olhar, tipo assim, pô, ela é um 3-5, ele é um 4-6.
a harmonia que existe aqui é entre a linha 6 e a linha 3 dela, no final das contas, né? Tem harmonia de nodo? A harmonia, não tem harmonia de nodo. Não tem harmonia de nodo, ou tem? Tem harmonia de nodo do 5 com o 2 aqui. Tem harmonia de nodo do 5 com o 2. Mas é uma coisa complexa também, porque, por exemplo, o Brad Pitt, ele tem os nodos no 38 e 39. Então, pensa numa pessoa surda. Ele é surdo e ela tá tentando falar pra ele o que ele precisa fazer pra consertar. É um negócio bem caótico, entendeu? Sendo que, assim, projectors são as piores pessoas pra ouvir direção. Não são, não. Eu posso ser, mas eu sou terrível, mas você tá baseando sua experiência em mim, que sou um projector por individual. Você é a minha principal projector na vida. Eu sei, mas eu tenho 3 canais, eu tenho as 3 portas da surdez que existem, eu tenho todas, Marta. Então, eu vou referir. Então, assim, as pessoas que têm porta surdez, e ele tem, né? Ele tem então, o 38 e 39. São terríveis pra ouvir conselho, ainda mais quando o conselho não é bem-vindo. Porque tem acho que uma das piores coisas que pode acontecer num relacionamento entre gerador e projector, seja gerador promotor, MG, não importa, tá? É o projector não ser reconhecido. Sim. Entendeu? Sim, eu não sei, difícil. isso eu não tenho nunca como saber, baseado em fofoca, nunca tenho como saber, não tem como saber o nível de reconhecimento que ela dava pra ele, entendeu? O quanto ele foi convidado, a gente não tem menor noção sobre isso, né? Agora, se quando a pessoa, o que acontece? Quando o projector, seja o homem ou a mulher da relação, não importa, se tem um projector no meio e ele foi convidado, é maravilhoso, porque ele consegue guiar as coisas, ele consegue guiar a energia da parceira, ele consegue fazer uma série de questões, e ela ouve ele. Agora, quando é o contrário, às vezes ele também pode estar dando um monte de pitaco quando ele não foi chamado. Exato. Entendeu? Ela vai ficando cada vez mais frustrada e cada vez menos pede a opinião dele. E aí é a hora que as coisas... All hell broke loose, entendeu? Então, assim, tem muitas questões aqui. Eu gosto sempre de dizer que o relacionamento deles parece ideal. Não. Não. No sentido de que é um 7-2, não tem essa... é um relacionamento bem complexo. É um relacionamento complexo. Ele tem... Todos, eles se comprometem em praticamente quase tudo. Tipo, ela tem 3 comprometimentos em cima dele, ele tem um comprometimento, o único canal dele compromete ela. É um relacionamento 7-2, é um relacionamento que tem um split. Então, o Brad Pitt não fecha o split da Angelina Jolie. Entendeu? Ela tem um split aqui no... Ela tem o 1858 separado. Ela é triple split? Não, ela é só split. Separado desse conjunto aqui do 20-34, 45-25 e 35-36. Então, ela precisava de um 19, ela precisava de um 55, ela precisava de um 26, ela precisava de um 27, ele não tem nada daquilo, entende? Então, não é que, assim, o not self, ele vai falar, cara, mas você não me ajuda nisso, você devia fazer tal coisa. E aí a pessoa não tem aquilo pra dar, sabe? Então, num ponto de vista técnico aqui, esse é um relacionamento que não tem muita compatibilidade. Não tem muita compatibilidade também pela questão do alinhamento dos perfis. A gente não falou muito isso no episódio, a gente já falou em outros MossaCasts, de que você tem as harmonias, né, de perfil ali. Exato. Por exemplo, o 6-2 é muito harmônico com um 3-5 ou com outro 6-2. Ela é 3-5. Então, se ele fosse um 6-2, maravilhoso, entendeu? Aqui pra ele não é o caso. É um caso de um relacionamento com um 3 ou um caso de um relacionamento com um outro 4-6, né? Aqui não existe muita... E aí fica sempre a pergunta, será que esse relacionamento começou correto? Tipo, foi ela que iniciou o processo? Porque esse aqui é o lance aqui também, né? A gente não sabe como que eles começaram. Só eles sabem disso. Mas na estrutura que a gente tá aqui, esse é um relacionamento que teria muitos desafios a serem resolvidos, tanto que não fluiu, entendeu? Porque devia ser o tempo todo... Você precisa deixar de ser assim e eu preciso
deixar de ser assado. E, na verdade, as pessoas elas não têm como apagar a definição, elas só têm como ter consciência de quem elas são, entender como que todas essas dinâmicas funcionam e conseguir se adaptar em você, permitindo você ser você e permitindo o outro ser do jeito que ele é. Mas se você é uma pessoa que tem um relacionamento com um dos dois aqui e tá em desespero porque a sua autoridade não te move nem um pouco a separar do seu relacionamento, seja um casamento, seja um namoro, não importa, entenda que se você souber desanimando, isso vai ajudar você a navegar nessa situação, porque eu não sou a favor de... A gente não fala de relacionamento aqui, não faz composite, para vocês ficarem na pira mental de julgar o que é correto, o que não é, porque não é assim que as coisas funcionam. Às vezes a sua autoridade te moveu para estar num relacionamento como esse, porque, sei lá, essa pessoa ia trazer algumas coisas para, tipo, ele é uma pessoa 4-6. Ele precisa de uma rede, de repente ele precisa ter ela na rede dela. Exemplo, entendeu? Então, é uma situação em que, às vezes, a sua autoridade te move para essas coisas, te move para o desafio. Ele tem o canal 2838 da luta, ele tem, teoricamente, a energia para lidar com esse tipo de desafio, entendeu? Só que, se você não tem clareza de quem o outro é, de quem você é, e a boa vontade de aceitar a pessoa como ela é, sem ficar querendo mudá-la, aí realmente fica difícil. Porque o principal, eu acho que assim, a principal desgraça que acontece nos relacionamentos é o julgamento. Não o julgamento correto do 1858, tá? Mas o julgamento de você julgar a pessoa com a sua lente, com a sua ótica. De você olhar para uma pessoa fazendo uma coisa diferente da sua, fazendo, né, vivendo a vida de uma forma como você acha que é diferente e não entendendo que aquilo pode estar correto para ela. Exato. Entendeu? Que eu acho que é esse que é o ponto aqui. A gente precisa deixar os outros serem quem eles são e colocar os nossos limites para que ninguém interfira em como nós somos. Quando as pessoas conseguem preservar a individualidade e a diferenciação de cada um, aí os relacionamentos, independente se é um 81, 90, nananã, eles fluem. Porque o 90, por exemplo, ele pode ser bliss ou ele pode ser torture. E aí, assim, quando o 90 tá todo errado, digamos assim, é tenso, porque só de dentro você consegue resolver. Eu e Fernanda somos um 90, a gente brigava igual gato e rato. Vocês veem a gente brigando normalmente, mas isso aqui é só discussão normal. Isso é normal. A gente já teve situações terríveis e caóticas. Com o relacionamento 7-2, que é o caso deles aqui, Marta, a gente... É um trabalho que precisa ser feito, entendeu? É um alinhamento de conversa que é constante de qual é a direção e quais são as pessoas que a gente vai pegar inspiração e também, às vezes, se permitir estar sozinho para perseguir coisas diferentes e ter um momento de casal e um momento... Isso que é importante, eu acho. As pessoas... Existe também, de novo, né, daquela época tribal, né, puramente tribal aí, que existiu na humanidade... Existia uma coisa de que todos os seus recursos precisam vir do seu parceiro. E da sua família. E da sua família, entendeu? E não, você não pode contar só com o seu parceiro para ser recurso para tudo na sua vida. Eu tenho a necessidade de desabafar. Você é um coletivo, você tem a necessidade de desabafar, de sharing, de compartilhar as coisas. Você tá conversando com um individual surdo, sinto muito. Ele só vai estar um pouquinho aberto a você quando tiver um trânsito, entendeu? Do contrário, ele vai rosnar, ele pode não ter sacral, mas ele vai rosnar na tua cara, entendeu? Se você quiser compartilhar alguma coisa que ele não quer ouvir, e aí você vai ficar se sentindo assim, eu não acredito, eu não tenho espaço. Vai arrumar uma amiga. Vai uma outra pessoa para fazer isso, entendeu? Não precisa tudo vir do parceiro. Do mesmo jeito que, eu tenho a necessidade de fazer um exercício físico. Arruma um amigo. Se você tem uma pessoa de corpo passivo dentro da sua casa, que só gosta de ver Netflix, quando você quiser ver Netflix, você vê com ela. Quando você quiser sair, e ela não quer sair, você deixa ela em casa e vai sair com outra pessoa. Sabe? Não precisa tudo vir do parceiro. Então, são paradigmas, assim, que Design Humano vai quebrando na nossa mente. E se você quiser entender um pouco mais a fundo isso, eu verdadeiramente recomendo que você participe do workshop dos relacionamentos corretos.
tá? Vai acontecer dos dias 17 a 19 de junho, logo depois dos Dias dos Namorados. A gente vai falar sobre assinatura de sexualidade, entendeu? E essa assinatura de sexualidade é um tema, assim, complexo e polêmicosíssimo, entendeu? Porque é a hora que, às vezes, o not self vira, o sexo vira not self, ou não se sabemos. Então, você tem que assistir. Vai falar também sobre como se preparar para um relacionamento correto ou consertar um que tá incorreto numa situação como essa aí, de você entender como é que as pessoas funcionam. Vocês vão aprender a fazer composites e analisar composites como esse, tá? Pra vocês conseguirem fazer aí dos parceiros. Lembrando que relacionamento, gente, não é só relacionamento amoroso, não. Tem os relacionamentos de irmãos, tem relacionamentos pai-filho, mãe-filho, pai-mãe, relacionamento de trabalho. Você tem um sócio, às vezes, ou você tem um funcionário, tá difícil ali relacionamento com ele, como é que aquela pessoa funciona, como é que ela não funciona. Alguém, em algum momento aqui do MoçaCast, perguntou, acho que foi a Islânia, não sei se ela tá aqui ainda. Ela falou, dá para fazer o design sem a hora do nascimento, colocando só a hora aproximada? Depende. O que acontece? Tem coisas, quando você faz o gráfico, quando eu não sei a hora da pessoa, eu gosto de colocar a hora meio-dia. E aí eu tenho um aplicativo aqui, que ele, na hora que você está editando o gráfico, você vê todas as possibilidades do dia, entendeu? Então, sei lá, você dá para ver, por exemplo, se a pessoa é geradora o dia inteiro. Porque acontece, às vezes não importa o que você... a hora que ela nasceu, ela é geradora o dia inteiro. Ou então ela tem autoridade emocional o dia inteiro, né? Eu acho que é importante fazer o seguinte disclaimer, gente. Tipo... A gente, às vezes, até consegue chegar na variável... A gente consegue chegar no design da pessoa, na definição, tá? Mas, às vezes, a gente não consegue olhar no nível de variável, entendeu? Não, isso era o momento que eu ia chegar. Você consegue entender as coisas que não mudam o dia todo, e aí, daquilo ali, você pode dizer, olha, independente da hora que essa pessoa nasceu, ela tem autoridade emocional. Independente da hora que você nasceu, Agora, o que acontece às vezes com as pessoas? Às vezes a pessoa... Já aconteceu, por exemplo, eu lembro em fevereiro aconteceu isso. A gente teve vários trânsitos no plexo solar, lá pra fevereiro, março, não lembro. E aí, uma hora, por exemplo, tava o canal lá 1949 ligado, daqui a pouco entrava o 4130. São canais completamente diferentes, mas a pessoa tinha autoridade emocional o dia todo. Então, entendam que o ballpark, ou seja, o geralzão, você consegue ter essa noção. Às vezes. Às vezes, porque, tipo, uma vez se vocês quiserem assistir isso e passarem raiva, a gente tem o episódio que a gente fez a análise da Taylor Swift com o Travis Kelce. E o Travis Kelce, gente, ele tem 7 possibilidades de design. E a gente olhou todas as 7 possibilidades de design dele aqui. Que vontade, né? Exatamente, porque a gente preza pelo conteúdo de fofoca de qualidade, entendeu? Então a gente não vai chegar pra você assim, a Fernanda preza pelo conteúdo de fofoca. Eu não sou muito da vibe da fofoca. Ela é que é a linha 4 aqui, entendeu? Eu gosto mais das análises. Não, a gente, na verdade, eu tô de sacanagem, mas o que eu tô falando, na real, é o seguinte, é que vai depender muito do design da pessoa, do dia. No caso do Travis Kelce, ele realmente tinha, tipo, 4 possibilidades. Ele tinha 3 possibilidades de tipo energético, gente. Ele podia ser um reflector. A gente acha que ele tem chance de ser um reflector? Não. Mas... A gente acha que ele poderia ser um projector? Não. Porque, afinal de contas, o cara joga futebol americano. E, assim, esses dias eu tava fazendo as análises de umas amigas minhas de infância, da época que eu era atleta. E foi muito interessante, porque a única que, no final das contas, desistiu, logo que os treinos começaram a ficar mais puxados, que eu conheci ela com 9 anos de idade, né? Eu virei atleta com 9 anos de idade. E aí, assim, dos 9 até os 12, mais ou menos, os treinos eram de boa. A partir dos 13 anos de idade, a conversa começou a ficar mais intensa. A gente começou a fazer musculação e fazia musculação pra aguentar o treino dentro d'água, porque o negócio começou a ficar puxado. Tinha 2 treinos, às vezes, por dia, de natação, fora musculação. Então, assim... Engraçado demais, nessa época, ela teve um estiramento na perna, e aí daqui a pouco, ela nunca mais conseguiu, ela até nadava, mas ela nunca mais conseguiu voltar a ser o que ela era, ocupar os lugares que ela ocupava, porque ela era projector.
Entendeu? Então, por mais assim que projectors fazem atividade física, tem um monte de projector bombadão na academia por aí, que eu conheço, mas dependendo, a gente até falou sobre atividade física, se não me engano, no último Cilada Cósmica, dá uma olhada na lista de Cilada Cósmica que a gente fala sobre isso. Mas o ponto é, uma pessoa que é projector, ela raramente vai ter a energia consistente de fazer um esporte de alto rendimento como futebol americano, que é no caso do Travis Kelce. Porém, contudo, entretanto, tá lá. Se você for fazer o gráfico dele, você vai ver que varia muito, porque a lua, as outras ativações que ele tem, a lua, ela varia muito ao longo do dia, né? Então, assim, ela às vezes liga uma coisa, liga a outra, e aí, cara, você imagina, você é um inflector, se ligou uma coisinha ali, você pode ser um gerador, ligou outra coisa, você pode ser um projector, e aí? E aí, nesse sentido, você vai ter que fazer um negócio na munheca e entender. Existem algumas técnicas aqui que são bem mais avançadas e dependem de uma análise, de uma sessão ao vivo com a pessoa, pra gente ir entendendo com maior precisão o design dela. Entendeu? Porque tem as pessoas que nasceram pessoas antigas, né? Que às vezes não conseguem. Às vezes não tem. Então, isso eu preciso realmente fazer uma análise, conversar com a pessoa, entender várias coisas, buscar transferência, buscar várias coisas, entendeu? E aí, esse é um processo que é mais complexo e, enfim, tem como ser feito, mas ela vai chegar... de composite também? Faço leitura de composite, mas a leitura de composite, ela precisa, se você pode até contratar na leitura gravada, mas é extremamente importante, gente, se você ainda não tem uma leitura pessoal, que você faça a leitura pessoal primeiro, tá? Porque, de novo, para você saber como é que você funciona, para você se relacionar bem, você precisa saber primeiro como que você funciona. Se você não souber como você funciona, no global, no geral, olhar para o relacionamento é uma fuga. Olhar para o relacionamento é uma fuga. É a fuga que você tem de você. E se principalmente você tem identidade aberta, é claro que você tá fugindo. Você não quer olhar para dentro, porque você tá tentando o tempo todo buscar o amor e a direção fora. Entendeu? Então, e achar às vezes que o relacionamento vai ser consertado. Você consertando a pessoa, você conserta o relacionamento. E aí você é amado. E aí, sendo que você tem que primeiro olhar pra dentro, olhar pra si. E as pessoas que têm identidade aberta também foram feitas para ter amor próprio, tá? O amor próprio não é uma coisa só de gente que tem identidade fechada, entendeu? Todo mundo tem a capacidade de amar o outro, independente dos centros que tem, e amar a si mesmo. Basta você colocar um freio no teu not self. E para isso você precisa entender o seu design. Então, esse que é o ponto, tá? Entendam como é que vocês funcionam, sigam estratégia de autoridade sempre e usem essas coisas aqui que a gente fala só para vocês fazerem a mente entrar no processo e começar a se aceitar. Porque muito vem realmente da mente aceitar como o corpo funciona. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Esse foi mais um Cilada Cósmica, né, que a gente extraiu aqui de um MossaCast, no MossaCast 92, no caso, se você quiser assistir o MossaCast todo. Lembrando que se você quiser se inscrever no workshop que vai acontecer no próximo workshop de relacionamento, dá uma olhada aqui no link da bio, tá? É um valor super acessível, dá para todo mundo fazer aí. Eu realmente recomendo que você entre no curso, porque aí você não só tem acesso a esse workshop, a gravação dele, mas todos os outros que já aconteceram. E eu te vejo no próximo domingo. Se inscreve no nosso canal, pelo amor de Deus, ajude a gente a monetizar, tá bom? E dá um like no vídeo. Obrigada, beijo!